Graça e paz, boa tarde. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa tarde. Estou aqui em oração na igreja. Estou com uma palavra aqui no meu coração que está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 9, diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, que ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu quero falar de justiça nessa tarde, gente. Eu quero falar de justiça. Isso está dentro do meu coração nessa tarde. Um dos propósitos da gente estar nessa caminhada, buscando o Senhor, tentando viver uma vida correta, é praticar justiça, viver em justiça. E a gente vai ver que no texto que a gente leu havia aqui um homem, que era o fariseu, que ele até estava, entre aspas, conseguindo andar em justiça por causa que estava cumprindo alguns mandamentos, e esses mandamentos que ele estava cumprindo, ele pensava no seu coração que era o suficiente, para que ele fosse ou estivesse justificado diante de Deus. E é interessante que quando esse senso de justiça é ativado dentro dele, ele começa a desprezar as outras pessoas. Isso me chamou a atenção porque a gente serve a um Deus que é justo, e o propósito de Deus na justiça é que toda a raça humana, todos os seres humanos, eles possam viver em justiça, saber sobre a justiça e viver em justiça. Então eu vejo que o propósito de a gente às vezes adquirir um pouco mais de conhecimento e sabedoria é para que de alguma forma a gente possa ser instrumento para ajudar outras pessoas que não estão vivendo em justiça. Entenda que Deus, ele pega a gente cru, sem justiça alguma, e através da pessoa de Cristo ele começa a trabalhar no nosso caráter, e algum tempo nós começamos a andar em justiça. E o propósito dessa justiça não é para que a gente venha somente se exaltar e pensar que somos melhores e começar a olhar para o lado e pensar que agora você é a pessoa mais justa da face da terra, como aconteceu aqui nessa parábola. Mas eu vejo que o propósito da justiça era para que outras pessoas também viessem a viver em justiça. Afinal de contas, do que vale a gente ser justo e a gente pegar essa justiça que nós adquirimos através de Jesus Cristo para não fazer a diferença na vida de ninguém?
Então a gente vê que ele está desprezando, quando na verdade ele deveria estar cuidando, amando, protegendo, entendendo. Afinal de contas, ele é justo. E o senso de justiça que a gente adquire através de Deus não é o que vai fazer com que a gente olhe para as pessoas e venha nos colocar num patamar de que nos consideramos melhores do que eles. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 19 de Lucas, que existia lá um homem que se chamava Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era um publicano, né? Um cobrador de impostos que já tinha prejudicado muitas pessoas, que já tinha atrapalhado a vida de muitas pessoas. E Jesus se convida, Jesus justo, Jesus, o homem mais justo que teve na face da terra, Jesus, o homem mais justo que existiu no planeta Terra, ele se convida a entrar na casa de um homem pecador. E aí a gente vai ver que quando ele se convida para entrar na casa de um homem pecador, acontece um reboliço gigantesco, porque a turma da justiça, aqueles que se achavam justos, aqueles que se consideravam melhores, aqueles que esqueceram do que eles eram, do que eles faziam, aqueles que esqueceram do passado, de repente, que agora de repente estão até, entre aspas, vivendo um tempo de justiça, eles olham para Jesus e, em vez de compreender, porque afinal de contas, por Jesus ser justo, ele vai praticar atos de justiça, eles vão criticá-lo, porque ele vai entrar para se hospedar na casa de um homem pecador. E eles começam a reclamar, a murmurar, dizendo que aquele homem, aquele homem Jesus, ele poderia não ser tão justo assim, porque ele estava indo para se hospedar na casa de um homem pecador. Mas qual é o propósito da justiça, irmão? Fala para mim, qual que é o propósito da justiça? Se não for para melhorar a vida, de que vai me servir a justiça na minha vida, se não for para poder passar isso para frente e aplicar essa justiça na vida das pessoas, ensinar as pessoas sobre justiça? Qual é o propósito de eu ser justo só para mim ou para Deus e não ser justo ao ponto de estender a mão para o próximo, de ajudar o próximo, de cuidar do próximo, de entender o próximo? A gente vai ver um Jesus que ele está entrando na casa do cara que era considerado o pior da região, Zaqueu, e ele vai dormir nessa casa. E Jesus, ele nos ensina uma lição muito grande, que muitos de nós hoje que estamos na presença de Deus, que nos dizemos justos, temos dificuldades em investir naquilo que aparentemente está perdido. E a Bíblia vai dizer que algum tempo depois que Jesus estava naquela casa, aquele homem, ele se levanta e diz que está arrependido. Olha isso, que vai dar aos pobres a metade dos bens dele, e que se alguma coisa ele tem defraudado alguém, ele vai restituir quadruplicado. E aí Jesus vai dizer que a salvação, havia entrado naquela casa. Irmão, entenda uma coisa: a salvação tem a ver com justiça. Salvação não tem a ver com injustiça. Não tem como você ser salvo através de Jesus praticando injustiça. Não tem como você ir para a eternidade
através de Jesus praticando injustiça. A justiça é o meio principal pelo qual nós vamos alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Porque a justiça ela remete à ideia de você fazer certo, de você fazer correto. E é porque nós somos justos que nós não vamos, como disse Jesus no capítulo 18 de Lucas, desprezar as outras pessoas. Que justiça é essa que nós estamos vivendo, em que a gente olha para a nossa vida e nos consideramos melhores do que o nosso próximo? Que justiça é essa que nós estamos pregando, que a gente melhora um pouquinho e a gente já pensa que podemos maltratar, pisar ou virar as costas? Que justiça é essa, irmão? Que justiça é essa? Aonde um homem ele entra dentro do templo para orar e ele está fazendo uma oração não baseada na vida dele, mas ele está fazendo uma oração baseada na vida de uma pessoa que está ali tentando. Ali tem uma pessoa que está tentando, ali tem uma pessoa que está querendo mudar. E aquele que deveria, ter misericórdia, porque afinal de contas é justo, ele não vai ter misericórdia, ele vai julgar, ele vai falar: eu não sou como ele, eu não faço como ele, eu dou o dízimo, eu sou diferente dele. E aí o senso de justiça dele, que deveria promover algo que viesse a fazer aquele homem de verdade viver uma mudança, como Jesus fez na casa de Zaqueu, onde houve salvação, vai fazer o contrário. Então a gente começa a entender que muitos de nós que nos consideramos justos, estamos matando quando deveríamos estar dando vida. Por que Deus trabalhou através da nossa vida, trabalhou na nossa vida através de Jesus para nos fazer justos, se não para estender a mão para o próximo, se não para compreender o próximo, se não para entender o próximo, se não para amar o próximo incondicionalmente? Qual é o propósito, irmão, do senso de justiça? A gente passa a vida dentro da igreja, às vezes, numa hipocrisia, porque a gente está aqui, às vezes, tentando ser melhor. A gente está aqui, às vezes, olhando, para o pecado dos outros e fazendo comparação, quando na verdade deveríamos estender a mão, ser mais misericordiosos e tentar ajudar de alguma forma. A gente vai ver isso também no livro de Lucas, no capítulo 10, aonde Jesus ele profere a parábola do bom samaritano, e o texto diz assim, eu vou ler para você: eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmão, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, justiça, e o teu próximo como a ti mesmo. E o texto segue dizendo: e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Olha isso, irmão, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho,
e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Olha isso, irmão, cuidou dele. Justiça. Justiça não é matar, justiça é cuidar, justiça é amar, justiça é estender a mão, justiça é socorrer, justiça é ajudar, não é virar as costas, não é julgar. Olha isso que ele diz: partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu o te pagarei quando voltar. E eu aprendo uma outra coisa aqui nesse texto, que às vezes, para poder a gente conseguir melhorar a vida de alguém, vamos ter que pagar algum preço. E aí você vai entender por que Jesus está entrando na casa de Zaqueu e tem pessoas que estão falando mal dele, porque ele está entrando na casa de um pecador. Porque nem todo mundo consegue entender, às vezes, o coração de uma pessoa que foi chamada para amar o pecador. Eles estão julgando, quando deveriam estar tentando entender, ou quando deveriam estar entendendo. Às vezes, para acontecer salvação na vida de outra pessoa, alguém vai ter que investir aquilo que ninguém está querendo investir. A gente vai ver pessoas aqui no texto, como por exemplo, o sacerdote que deveria estender a mão para aquele homem que estava caído no chão, que tinha sido atacado por salteadores, mas ele não se preocupou, ele passou direto. A gente vai ver o levita, que também deveria ter alguma obrigação, afinal de contas, o sacerdote e o levita são homens justos. E qual é o senso de justiça? Qual é a ideia da justiça? É estender a mão para o próximo. E a gente vai ver o levita passando de largo, em outras palavras, deixando aquele homem à mercê ali na rua. Não se preocupou com a dor, não se preocupou. A gente vê pessoas hoje na igreja que estão em processo de libertação. A gente vê pessoas hoje que estão em processo, não conseguiu largar o cigarro, não conseguiu largar as drogas, não conseguiu parar de fornicar, não conseguiu. E muitos de nós que estamos dentro da igreja, que deveríamos agir com misericórdia, que deveríamos amar o próximo, entender o próximo, estamos julgando. Porque ele isso, porque ele aquilo. Não queremos investir. E o pior de tudo é que muitas das vezes a gente entra para criticar aquele que está fazendo algum investimento. A gente vai ver que esse homem, ele não só atou as feridas, não só colocou o azeite, não só colocou ele sobre a cavalgadura e levou para uma estalagem, mas chegou lá e ele ainda deixa um dinheiro naquela estalagem, dizendo que era para cuidar daquele homem e que se faltasse, quando ele voltasse, ele cobriria. E eu estou aqui nessa tarde para te dizer que não existe, irmão, investimento mais importante para Deus do que pessoas, do que vidas, ser humano. Jesus não está preocupado com o teu dinheiro, Jesus não está preocupado com a sua justiça própria, porque se a sua justiça própria só serve para você e não serve para estender a mão para ninguém, você, meu filho, está com a vida atrapalhada. Qual é o propósito de sermos justos, se não for para estender a mão? Qual é o propósito, irmão, de a gente abrir a nossa boca e dizer que amamos a Deus, se não for para cuidar das pessoas que Deus ama? E a gente vai ver o cara tá lá investindo numa pessoa que está destruída, numa pessoa que está machucada, numa pessoa que estava caída na estrada como morto, numa pessoa que não tinha, que de repente, se aquele homem não passa por ali, ela ia morrer naquela situação. E é interessante porque às vezes dentro da igreja a gente está vendo pessoas que não ficam contentes, irmão, quando se está sendo feito alguma coisa para melhorar a vida daquele que está sofrendo, daquele que está morrendo. Qual é o propósito da justiça,
Será que estamos sendo justos de verdade? Será que estamos fazendo da maneira certa? Será que estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Como Jesus falou, que é o segundo mandamento de maior importância? Ou estamos fazendo como aconteceu em Lucas capítulo 19, aonde as pessoas começaram a julgar Jesus porque entrou para estender a mão, entrou para que houvesse salvação. Às vezes, para acontecer salvação, libertação na vida de alguém, alguém vai ter que tomar a frente, alguém vai ter que tomar partido, alguém vai ter que investir, alguém vai ter que ser até caluniado. Jesus está sendo caluniado, sabe por causa de quê? Porque ele está tentando salvar uma pessoa, ele está tentando salvar uma vida. E eu acho que isso de verdade reflete o Evangelho. A minha justiça não serve de nada se eu não consigo estender a mão para o próximo. A minha justiça não adianta de nada, de nada. A minha bonita oração, os cultos que eu vou no domingo, não adianta de nada eu passar essa imagem de justo, essa imagem de justiça e não ter misericórdia do próximo, não estender a mão para o próximo, não atar as feridas daquele que está caído, não investir na vida daquele que está com a vida destruída. A gente tem visto pessoas hoje dentro da igreja, lamentavelmente dentro da igreja, que não consegue ficar feliz quando o drogado está saindo das drogas, quando a prostituta está saindo da prostituição. A gente vê pessoas hoje que não conseguem ficar feliz com aquilo que Jesus levantou a igreja para fazer, que é salvar vidas, que é alcançar as almas. Eu quero deixar essa reflexão aqui hoje, irmão, para a nossa vida, porque a cada dia eu tenho entendido que é tudo tão passageiro. As pessoas estão morrendo em todos os cantos, tanta gente morrendo sem salvação, e às vezes tem pessoas perto de nós que está tentando, que está se esforçando, como esse homem que estava dentro do templo, que a Bíblia fala que, estando de pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu quero dizer para você que de repente está assistindo esse vídeo e que gosta de ficar perseguindo pessoas que estão ajudando outras pessoas, que Jesus veio para o pecador, Jesus veio para o perdido, Jesus veio para o traficante, para o viciado, para a prostituta. Jesus veio para esse que não é tão justo quanto você se diz justo. E se você é justo, você deveria estar estendendo a mão para essas pessoas, usando essa justiça que você diz que tem na sua vida, para melhorar a vida de alguém. Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmão, eu quero deixar essa reflexão aqui nessa tarde. Quero deixar essa palavra para você aqui nessa tarde, porque Jesus não está preocupado com o tamanho da tua justiça, se a tua justiça não melhora a vida de ninguém. A justiça boa é a justiça que melhora a vida de alguém. A ideia da justiça é melhorar a vida de alguém, é trazer conforto para a vida de alguém. Essa é a ideia da justiça. Então não adianta nos considerarmos mais justos, porque se somos mais, quer dizer que estamos um patamar acima. E se isso não está fazendo diferença na vida de ninguém que está ao nosso redor. Jesus, ele quer salvar o pecador. Jesus, ele quer que a gente tenha misericórdia do pecador.
Jesus, ele quer que a gente ame o nosso próximo como nós mesmos. Eu repito aqui a fala de Jesus no livro de Zaqueu, no capítulo 19, aonde Jesus disse assim, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu tinha sua importância para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. Não era tão importante assim para as pessoas que estavam vivendo ao seu redor. Deveria até ser para alguns que conheciam o Evangelho, a palavra, mas não tinha tanta importância assim. Mas para Jesus, para o Espírito Santo e para Deus, aquela vida não tinha valor, era preciosa. Então, irmão, não despreze, não vire as costas, não despreze, não vire as costas para aquilo que Deus pagou preço de cruz para salvar. Que nessa tarde o Senhor Jesus possa falar ao teu coração através dessa palavra e possa abençoar a sua vida ainda mais. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos essa pessoa que de repente parou para ouvir essa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando. Que o Senhor possa estar abençoando a casa, a vida, o ministério, o chamado. Que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, para que o que o Senhor falou aqui através dessa palavra nessa tarde possa de verdade gerar mudança na vida desse ouvinte, dessa pessoa. Que o Senhor abençoe e dê a vitória em nome de Jesus. Amém.